Olá, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o contexto que nós vivemos atualmente à luz da história brasileira, da história social brasileira. Né? Uma das questões que me motivou a trazer essa fala para vocês é o debate público que está acontecendo atualmente sobre o trabalho. Né? Tem se discutido muito a necessidade das pessoas mais humildes, dos trabalhadores, de continuar o seu trabalho, pois eles não teriam outra forma de sobreviver que não esse modo de vida, né, de ganhar o seu pão do dia a dia, o salário, né, trabalhadores autônomos, outros tipos de trabalho. Fica-se então num dilema que eu gostaria de refletir com vocês aqui, que na verdade é um falso dilema. As pessoas têm sim que trabalhar, evidente, elas precisam, né, muitas vezes por condições de extrema pobreza ou mesmo por necessidade da sobrevivência, tem que trabalhar. Mas isso não é uma situação que vem da natureza. Né? A história ela nos ensina em muitos dos seus temas pesquisados que nada é colocado, nada é determinado de cima para baixo. Tudo é, de certa maneira, parte de uma história, de uma construção social, cultural, política, né? E o trabalho também é parte disso. E colocar essas pessoas tendo que escolher entre o trabalho e o risco de morrer pelo coronavírus é um sintoma da falência desse modelo de sociedade que nós vimos experimentando, né, pelo menos há 500 anos desde a colonização. Então essa é a relação que eu queria falar para vocês, que eu queria fazer com vocês aqui hoje, né, tentar conversar com vocês aqui. Esse debate sobre o trabalho, sobre a necessidade de trabalho, no contexto da pandemia, escancara as contradições desse sistema e mostra que muitas dessas pessoas, muito daquilo que a gente enxerga como sentido para a vida, relação entre vida e trabalho, na verdade é falso. Na verdade é frágil, né? Inclusive do ponto de vista mesmo desses grandes significados que nós damos. Afinal de contas, para que nós trabalhamos tanto? Né? Chega numa situação dessa em que nós corremos risco de vida e que as pessoas todas correm risco de vida, todas as pessoas humanas correm risco de vida, algumas têm que se arriscar mais do que as outras. Ou seja, o vírus, a pandemia, ela mostra a inacreditável desigualdade existente em todo o mundo. Quando eu digo inacreditável, é quando a gente olha para cima, para todo esse cenário, né, em que você tem uma porcentagem pequena de pessoas no mundo que é bilionária, que tem dinheiro para muitas vidas, e a outra imensa maioria que é privada de qualquer tipo de mínimo necessário para aquilo que nós consideramos como uma condição digna de vida. Né? E ela precisa trabalhar, precisa se ver acorrentada a uma rotina de trabalho extenuante para poder sobreviver. No caso brasileiro, essa desigualdade é patente, ela é colocada em muitos contextos analíticos, ela é do conhecimento de todos vocês, eu tenho certeza, né? Não é novidades que eu estou falando, que a gente tem uma desigualdade muito grande no Brasil. Mas ela é muito evocada em momentos em que alguns agentes políticos querem ser oportunistas, demagogos, né? Então eles vão falar um pouco dessa desigualdade. Mas nós tivemos na nossa história, infelizmente, raríssimos casos em que houve uma preocupação legítima com a diminuição dessa desigualdade. E um dos fatores principais, se não o principal, para que nós tenhamos esse contexto, é justamente a nossa história colonial, que passa, em grande medida, pela escravização dos indígenas e dos africanos durante muitos séculos. Né? Isso cria um ambiente
em que as relações de trabalho, em que o próprio sentido do trabalho, ele é diminuído, né? No sentido em que há um tipo de trabalho reservado para um tipo de pessoa e outros tipos de trabalho que são, é, digamos, mais socialmente valorizados. De uma hora para outra, né, a pandemia acaba fazendo com que a gente olhe para essas relações e perceba, como eu disse para vocês, o quanto elas são contraditórias. É, nós vemos muitas pessoas nas ruas, não muitas, né? Enfim, grupos de pessoas dizendo no debate público, pessoas evidente com uma certa com espaço, né, no debate público, na mídia, dizendo que é preciso garantir que essas pessoas trabalhem, né? Então tem que trabalhar e não pode tirar o direito delas de trabalhar, porque é o único ganha-pão delas, mas ok, mas isso já era uma situação que existia antes, não é novidade. E essas mesmas pessoas que agora falam isso, teoricamente em nome, em defesa desses trabalhadores, da vida desses trabalhadores, pouco se importaram com elas antes, porque, evidente, essas pessoas estavam ali, na visão deles, cumprindo o seu papel de trabalhadores uh, subempregados, né, ou pessoas com status social, fazendo os trabalhos menores. Quando essas pessoas são obrigadas a parar de trabalhar por conta de uma crise externa, uma crise de saúde pública, isso causa um constrangimento, né? Então esses grupos eles querem vão às ruas dizer para o povo trabalhar, como se o que eu estou querendo dizer é que não é uma preocupação legítima com a vida dessas pessoas. Até porque é evidente que se fosse, elas estariam preocupadas em garantir que essas pessoas sobreviveriam sem o trabalho. O que é absolutamente inexistente, uma situação que é inimaginável dentro desse contexto que nós criamos no Brasil colonial. Quer dizer, você ter um trabalhador que não trabalha. Né? Ninguém quer isso. Vejam, isso é um problema que existia desde a época da escravização. Existem diversos estudos que mostram, por exemplo, que havia muitas reclamações dos senhores de escravos de que havia muitos feriados, né, santos, e de que era muito difícil fazer com que eles trabalhassem o tempo inteiro e tinha que parar todo domingo. Né, e aí você tinha, do outro lado, padres, né, religiosos reclamando que os senhores não davam de descanso para os seus escravizados. E, enfim, havia sempre essa disputa. Né? Eles não trabalham o suficiente, eles não descansam o suficiente. Isso no nível, numa discussão evidente entre aqueles que falavam pelos escravizados. Né? O que nós sabemos da contrapartida por parte desses indivíduos que tinham sido escravizados é que eles também estavam se entendendo ou se adaptando àquelas situações de alguma maneira, porque à medida em que ele era transformado em escravo, ele tinha que trabalhar, ele era coagido violentamente a isso, até um ponto em que ele precisava encontrar uma forma de sobreviver. Né? Aí é que a gente entra numa discussão que na historiografia já é bastante expressiva, que diz das negociações entre senhores escravos, senhores escravizados, para ordenar o cotidiano de trabalho. Né? Porque é uma situação muito interessante, que a gente imagina um contexto que é essencialmente violento nas relações de trabalho, mas no qual os próprios donos dos plantéis, dos escravizados, percebiam que eles precisavam de diversas formas, diversas estratégias para controlar aquelas pessoas para além da violência, e uma delas era essa, fornecendo alguns pequenos ganhos para aqueles que fossem considerados bons escravos. Né? E nesse processo de repersonalização do indivíduo se tornar um bom escravo, vejam como é similar ao que nós temos hoje com relação ao que é considerado um bom trabalhador. Era considerado um bom sujeito, um bom escravizado, aquele que fosse humilde, obediente e fiel ao seu senhor. Né? Vejam, como eu disse, a relação muito próxima, muito parecida com aquilo que uma grande parte dos empresários, empregadores do Brasil imaginam de um bom trabalhador, né? Que seria aquele que não dá trabalho, né? Aquele que se submete a todo tipo de situação de trabalho, sem fazer muitas exigências, né? E aceitando de bom grado tudo que o seu senhor barra patrão lhe dá,
como se fosse um favor, né? Então, é uma relação em que há uma pessoalidade muito grande, né? Uma relação, cria-se um laço emotivo entre esses dois indivíduos, né? O senhor, o empregador e o empregado, o senhor e o escravizado, para que aquele processo de dominação se torne mais no dia a dia mais fácil de controlar. Então é também uma forma de violência, evidente. Evidente que existem muitas diferenças. Essa comparação que eu estou fazendo é só para um nível reflexivo, né? Para a gente imaginar, entender um pouco das heranças da escravidão no nossas relações de trabalho atualmente. E também isso não significa um contexto só de negociações ou que o indivíduo em um momento se adaptasse e ficasse assim para o resto da vida, né? O sujeito ele podia passar ao mesmo tempo que ele estava ali se adaptando ou sendo obediente, fiel, no momento em que aquele acordo não escrito, aquela forma de tratamento entre que ele tinha acordado com o seu senhor, com os capatazes, que isso era descumprido, ele se rebelava, fugia. Né? É difícil imaginar também que todos não tivessem como um horizonte final para a vida, um objetivo maior, a liberdade, a independência. Né? E isso está presente até hoje na nossa maneira de enxergar o trabalho. O trabalho é algo que é muito ruim, né? Então esse indivíduo provavelmente pensava um dia em ser livre. O que eu dizia, né? Retomando aqui então, todos nós, na nossa relação com o trabalho, né? O trabalho é muito penoso, é muito ruim, e nós imaginamos como um grande sonho de vida ganhar na loteria e não trabalhar mais. Né? Isso é muito comum. E por que isso acontece? Justamente por conta dessa identificação que a gente tem do trabalho como algo ruim, né? Algo que significa uma prisão, né? De certa maneira. Bom, e aí nós estamos então nesse contexto atual em que pessoas eminentemente brancas vão à rua nos seus carros importados e dizem: queremos trabalhar. Essas pessoas são os trabalhadores? Não. Essas pessoas não são aquelas que serão expostas ao vírus. São aquelas cujos rendimentos, lucros, dependem do trabalho de outro, da exploração do trabalho de outras pessoas. As pessoas que vão à rua e que hoje exigem que volte, que acabe a quarentena, que se dê o direito das pessoas trabalharem, são os herdeiros, se não diretos, pelo menos espirituais. Vou repetir esse pedaço. Essas pessoas que estão gritando na rua então e exigindo a volta ao trabalho são os herdeiros, se não diretos, pelo menos espirituais, dos colonizadores, dos traficantes de escravos. Eles querem o direito de explorar a mão de obra de alguém para continuar vivendo os seus privilégios de alguém que vive do trabalho alheio. Né? Então, isso também está aparecendo nas estatísticas de morte do coronavírus. Ainda são incipientes as pesquisas para o Brasil, mas no caso dos Estados Unidos, da América, nós já temos dados consolidados que mostram que a maior parte das vítimas que morrem pelo coronavírus são pessoas negras. Né? Isto, então, é uma evidência, né, de que há o vírus, ele, apesar de atacar todos nós, né, e todos nós humanos, ele acaba vitimando aqueles que são socialmente mais vulneráveis. Né? Isso é uma questão biológica? Lógico que não. Né? É uma questão social. Essas pessoas elas têm os trabalhos mais precários, têm no caso dos Estados Unidos, têm menos acesso à saúde, porque a saúde lá não é pública. Né? E estão nas ruas, né? Estão entregando comida, estão trabalhando nos supermercados, estão fazendo os trabalhos que são considerados essenciais, evidente, mas que as submetem mais do que as demais classes, os demais grupos raciais que que podem não participar, não fazer esse trabalho. Pois bem,
Então esse impasse, né? Essa questão do trabalho, há uma certa ação demagógica no sentido de dizer que tem que se dar o direito às pessoas de trabalhar, mas não é o que deveria acontecer. Né? Nós, durante o século XX, experimentamos alguns graus de estado de bem-estar social, de direitos sociais, e esses direitos eles sempre foram conquistados com muita luta, muito sangue, né, de movimentos sociais diversos durante todos os séculos, né, da nossa história. E esses direitos sempre, em momentos de crise, são questionados. Né? Então a gente teve a PEC dos gastos, em 2017, ela veio justamente como uma reação a uma série de direitos, a uma série de investimentos estatais em políticas públicas redistributivas, né, como Bolsa Família, a saúde pública, a educação pública. Né? Então, quando você impõe um teto de gastos, na verdade você está dizendo, priorizando alguns grupos em detrimento da maioria. Né? Quem são esses grupos? Os grandes financistas, os grandes agentes, apostadores das bolsas de valores do mundo inteiro, que são os patrocinadores da maior parte dos governos atuais no mundo. Né? Eles, então, são pessoas que não produzem absolutamente nada, né? Vivem de especulação financeira e que têm lucros indecentes. Né? São bilionários com lucros indecentes que vivem, no caso brasileiro, por exemplo, da exploração da dívida pública e outras mais. Né? Uma dívida que nunca foi propriamente auditada e que ninguém sabe exatamente quem são os credores. Mas é um dinheiro que fica circulando entre os bancos, consumindo cerca de 40% da nossa receita. Pois bem, esse é um dinheiro que faz falta para que a gente crie políticas públicas para proteger esses grupos de trabalhadores que não podem, que não deveriam trabalhar. Né? E aí é que nós encontramos outro obstáculo criado por essa cultura de trabalho derivado da escravização. Não existe na cabeça dessa elite dar dinheiro para o povo. Nunca existiu. Né? Porque imagina-se que aqueles indivíduos, nessa mentalidade, nessa estrutura, forma de relação de trabalho, o sujeito tem que trabalhar para que ele ganhe o dinheiro. Né? O Estado sustentar, o Estado criar condições, que inclusive está na Constituição, né, que o Estado tem que garantir a saúde e a vida de todos, é algo que não é aceito por aqueles que detêm o poder econômico. Né? Então, nós temos, devido à pandemia, uma grande crise que escancara a desigualdade na distribuição de renda, no mundo, no Brasil em específico, e um grupo muito aferrado aos seus privilégios, que é essa elite brasileira, e eu não estou falando da classe média, não. Quem está na rua batendo panela é a classe média. Quem está na rua pedindo voltar ao trabalho é a classe média. Os trabalhadores de verdade não estão fazendo isso porque eles estão trabalhando. São obrigados. Mas esses bilionários que falam aí na TV, vamos voltar ao trabalho, se morrer 5, 7 mil não tem problema, esses não querem pagar a conta da crise. Eles são os primeiros a demitir, mesmo não precisando, né, porque eles querem pressionar o governo e criar um ambiente que dê a impressão, né, de uma discussão pública, que não há dinheiro para sustentar os outros trabalhadores, que eles não podem sustentar os seus próprios empregados, porque senão vão quebrar. É claro que existem muitas empresas, micro e pequenas empresas, que precisam também de uma política pública para a sua sobrevivência. Né? Porque elas não vão ter condições de continuar existindo depois da pandemia, caso não seja feito nada. O que estou falando aqui é de uma elite, uma grande elite, um grupo que é bilionário, milionários e bilionários, que poderiam muito bem continuar pagando seus empregados por meses e meses, e no fim da pandemia eles seriam ricos ainda. Seriam ricos ainda. Por que isso não é feito? Ganância? Falta de humanidade? Talvez. Com certeza, né, na verdade. Mas muito por conta dessa estrutura de poder que nós criamos, de relações de trabalho, em que é preciso subjugar o outro, é preciso fazer com que ele seja um trabalhador sem direitos, ou um trabalhador que se considere privilegiado por trabalhar. Né? E nós vivemos numa sociedade em que as pessoas acham que o trabalho é um fim em si. Né? Nós passamos daquela fase, nós chegamos numa fase que está muito pior do que jamais se imaginou no final do século XIX, quando existiam muitas críticas a essas relações de trabalho na sociedade industrial.
Porque além do sujeito trabalhar para viver, ele é induzido a imaginar que aquele trabalho é o que dá a ele a sua humanidade. Porque ele consome coisas. Ah, eu comprei o celular, eu comprei isso. Então, essa é a minha forma de me humanizar, consumindo, trabalhando. Né? Nós não temos mais direito à preguiça, como diria lá a obra do Paul Lafarge do século XIX. Né? Então, nós, a maior parte da população, porque nós trabalhamos e fazemos tudo isso para que algumas pessoas tenham o direito a não fazer absolutamente nada. Né? Você tem estudos hoje em dia da história econômica que mostram que a maior parte dos milionários, bilionários do mundo são herdeiros. Eles não produzem nada, nunca produziram nada. Eles ganharam de alguém que veio acumulando riquezas nos últimos séculos. Então essas pessoas vivem esse privilégio, criam esse ambiente ideológico no mundo de que o trabalho é um fim em si, o consumo é o que te torna humano. Quando vem a pandemia, todas as contradições desse sistema ficam à mostra. E nós percebemos que é uma grande balela, uma coisa totalmente sem sentido. Nós trabalharmos o quanto trabalhamos, né, e ao ponto de algumas pessoas defenderem que a gente arrisque a vida para continuar trabalhando, sendo que há riqueza necessária no mundo para que todo mundo sobreviva bem. O mundo inteiro, não só no Brasil, tem dinheiro, tem riquezas suficientes. Basta que a gente tire um pouco, diminua a concentração desse dinheiro nas mãos de poucas pessoas. Né? E para isso é fundamental que o Estado crie políticas públicas. Para isso é fundamental que exista uma noção de público, né, que pense o bem comum e não só de alguns grupos específicos. Bom, já me alonguei demais falando sobre esse assunto. Espero que vocês tenham, espero ter ajudado vocês a pensar sobre alguma coisa e durante essa quarentena. Eu sei que existe muita apreensão, né? Nós estamos com, ninguém sabe direito o que vai acontecer no futuro. E eu acho que isso é independente da pandemia, ninguém tem bola de cristal, né? Mas uma das formas de a gente planejar o que vai acontecer, tentar criar estratégias de melhor vivida a partir do que nós estamos vivendo agora, é justamente olhar para o passado, olhar para a história, tentar entender como nós chegamos nesse ponto, num ponto em que uma doença crônica no mundo inteiro, uma pandemia, deixa em evidência todos os problemas que nós vínhamos esquecendo ou que nós naturalizamos, né? Como se o mundo fosse sempre assim. O mundo não foi sempre assim, ele não vai continuar assim depois que passar essa pandemia. O que virá depende única e exclusivamente das nossas ações coletivas, né? Que nós precisamos também retomar essa ideia de uma coletividade. Nós não estamos vivendo num mundo em que nós somos isolados, né? E a maneira como o vírus foi se espalhando mostra isso, né? Então que é uma preocupação que nós temos que ter, que deve ser global. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero encontrar fisicamente com vocês em breve. Um abraço a todos. Um abraço com distanciamento social. Até logo.